Então, a partir de agora, eu deixo com o Wilson, que vai coordenar o tema de hoje, Código do Monte, a sequência. Bom trabalho, amigo. Boa noite a todos. Que bom que vocês vieram aqui compartilhar conosco uns momentos de reflexão. Eu vejo que aqui uma parte significativa dos presentes já participou conosco do primeiro encontro, em que nós abordamos as duas primeiras bem-aventuranças. E vocês devem lembrar que eu chamei a atenção de que os nossos evangelhos, que foram traduzidos do grego, fala em bem-aventurados. Mas algumas pessoas poderão questionar isso, eu já falei no último encontro, então vou passar só por cima. Por que bem-aventurados se essas pessoas não são felizes? Será que é exatamente esta a expressão? E nós vamos ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 a 10. Todos eles falam em bem-aventurados. Mas vamos ver o que diz Severino Celestino. Ele faz um estudo do hebreu. Segundo ele, Jesus falava em hebreu, não em outra língua. E os evangelhos que nós temos foram traduzidos para o grego, de onde se copiam os originais que estão no Vaticano. E por isso lá se diz, bem-aventurados os que sofrem, os humildes, aqueles que têm sede, fome de justiça e por aí vai. Ele diz que a palavra correta seria avante, se fosse traduzir do original. Então, se nós trocarmos, em vez de bem-aventurados, todas as bem-aventuranças, trocarmos por avante, nós vamos ver que parece que tem um pouco mais de sentido para nós. Mas tanto numa condição como outra, se nós fizermos uma interpretação profunda, nos serve. Porque se nós formos entender que é a expressão correta, bem-aventurados, pode não ser agora. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e por aí vai. Os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Mas, com certeza, se eles souberem se conduzir na vida de uma forma equilibrada, certamente tornar-se-ão bem-aventurados. Mas Jesus falava no presente, e por isso, essa interpretação do Celestino Severino talvez tenha mais lógica, porque ele poderia estar simplesmente incentivando as pessoas, apesar das dificuldades, daquelas situações em que ele menciona, prosseguirem na sua jornada, resistindo, porque é muito fácil a pessoa, quando está numa situação de dificuldade, encontrar soluções imediatistas. Ah, se eu sou perseguido por causa da justiça, então não vou mais me preocupar com a questão de justiça. Vou seguir conforme as orientações da maioria, e por aí vai. Ah, se eu defendo a palavra de Jesus e sou perseguido, então vou parar de defender a palavra de Jesus. Vou abdicar da minha fé. Seria simples, né? Mas não é. Então ele recomenda avançar. Mas vamos ficar com o evangelho que todo mundo conhece. Nos primeiros encontros nós falamos de bem-aventurados, os pobres em espíritos, outros falam de humildes. E ele fala que a virtude relacionada está à humildade. Nós vamos só dar uma pincelada, porque nós aprofundamos isso no último encontro e tem gravado na internet. Porque ele diz que humildade, ele fala numa ascensão, que Jesus não utilizou essas bem-aventuranças, segundo os nossos evangelhos, aleatoriamente. Ele começou pela base e foi subindo. Isso nós vamos ver durante a exposição de hoje, já começada no encontro anterior. Porque humildade vem de humus, segundo ele, está ligada à terra, então à base. E não vou mais me aprofundar nessa questão, porque, como eu disse, está gravado. E depois prosseguem, bem-aventurados os aflitos. E nós vamos encontrar o termo correto aqui, os que choram, porque eles serão consolados. Também falamos disso no primeiro encontro. Eles serão consolados. Então ainda não são bem-aventurados, serão no futuro. Mas se trocarmos a expressão, seria um avante aqueles que choram, porque serão consolados. E a virtude ligada à resignação.
Porque para a pessoa que se encontra nessa situação superar essas dificuldades, porque ela pode esmorecer, porque ela está em aflição, pode até se revoltar, pode desacreditar em Deus. E eu vi já casos na minha própria encarnação recente, nessa que eu estou vivendo, de pessoas que se dizem mais desacreditadas em Deus, ou descrentes em Deus, é a melhor expressão. Porque oraram para que determinada pessoa se recuperasse e ela não se recuperou e acabou falecendo. E ela acredita que perdeu essa pessoa. É falta de conhecimento de como é que funcionam as leis de Deus. Quando a pessoa conhece, ela sabe que Deus faz o melhor por todos nós. E que se essa pessoa partiu, ela partiu porque já cumpriu a sua tarefa, a sua missão de evolução espiritual. E se partiu sofrendo, era uma expiação, um resgate. Ela não precisa mais sofrer, vai estar bem melhor depois de desencarnada do que estava quando encarnada. E que ela não foi perdida, e a separação não é permanente, porque nós vamos nos reencontrar. Se não numa próxima reencarnação, pelo menos no plano espiritual. Porque os que se amam nunca esquecem uns dos outros e sempre se auxiliam quando possível. Quem sabe essa pessoa não vai ser aquela que vai receber de seu ente querido quando este desencarnar. Então que fique para nós essas reflexões. E a pessoa que pensa assim é resignada, é resiliente, suporta as provas sem se abater, se levanta e prossegue, porque confia em Deus. E hoje nós vamos começar com bem-aventurados os mansos. Lá no Evangelho diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E qual é a virtude? A propósito, eu não falei, nós estamos nos baseando, claro, nas obras do Evangelho, mas basicamente aqui em Sérgio Luiz da Silva Lopes. Eu vi o vídeo, depois eu assisti, teve uma hora que eu falei que era Sérgio Almeida, nada a ver. É Sérgio Luiz da Silva Lopes, SL, mais conhecido por Sérgio Lopes. Ele é uma pessoa que lida com a mente humana, um médico da Federação Espírita, ele é ligado à Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. É um excelente palestrante e escritor, tanto que tem algumas obras como esta aqui. E ele faz essa análise, e aí ele analisa qual a virtude vinculada aos mansos. A mansuetude, parece uma redundância, mas o que é mansuetude? Mansuetude é a pessoa que não reage instantaneamente aos estímulos. E isso é muito comum. Ele começa citando um exemplo de uma pessoa que vai no trânsito e alguém vem e joga a cabeça para fora do veículo e diz um palavrão. A pessoa percebe que o problema está com ela e prossegue. Um ou outro pode tomar as dores e daí pode surgir uma briga, um atrito, sem falar num acidente que pode acontecer. A propósito, aqui em Santo Ângelo, dependendo da região, é difícil a pessoa encontrar alguém na faixa de pedestre. Eu venho aqui da Zona Norte, lá do bairro Juarez Lemos, e ali é cheio de faixa de pedestre na Venância. E a pessoa mais presta atenção no centro. E hoje, para minha surpresa, eu encontrei 3 faixas de pedestre com pessoas adentrando abruptamente. E uma quase deu um acidente, aqui embaixo, na frente do quartel. Eu vim ali em 50, perto de 60, e quando vi, uma família entrou e parou, mas eu percebi e segurei. Aí vinha uma caminhonete grande atrás e passou buzinando. Ele vinha acima de 60. Aí, inclusive, o pessoal que estava entrando a calçada reclamou, da atitude dele. E daí eu disse para ele: não me lembrei do que disse o Sérgio Lopes, trazermos para nós o problema que aquele irmão carregava consigo. Para começar, ele devia ter alguma razão para andar acima de 60, porque estamos na cidade, temos que respeitar o limite ali, não tem muito movimento. Mas este exemplo, várias pessoas adentraram, e ainda por cima, quase chegando aqui na 15, me vem um skatista com uma calça preta, uma camisa cinza, sem sinalização nenhuma, a uns 60, eu acho, na frente de um carro. Se a pessoa não presta atenção, eu digo: olha, é uma prova para a gente. E a gente tem que tratar disso de uma maneira equilibrada.
E nós não temos o equilíbrio suficiente. Nós temos que exercitar. Porque nós buscamos essa mansuetude, ou seja, não reagir conforme os estímulos. Eu confesso que eu sou muito de reação. Eu procuro ser mais de ação e não de reação. Porque quando nós reagimos, nós tendemos mais tarde a desenvolver o arrependimento. Porque pelo amor próprio, a pessoa se melindra pelo seu orgulho e reage instintivamente. Quando provocado, ele reage agredindo. Nós, pelo menos já evoluímos um pouco, nós agredimos verbalmente, às vezes até sem pensar. Eu vejo isso com a minha esposa ainda. Às vezes eu falo alguma coisa, nem percebo, depois eu vejo que ela está meio que melindrada, eu digo o que foi, daí ela me diz o que aconteceu. Eu digo, mas não era a minha intenção. E a gente faz isso. Às vezes coloca um adjetivo na pessoa por uma ação que ela fez de uma forma reativa sem pensar. Então é muito importante que a gente comece a desenvolver esta mansuetude. Mas mansuetude não é submissão, que fique bem claro. Porque a pessoa que é submissa, ela não exige os seus direitos quando eles são violentados. E não foi o exemplo que Jesus deu. Jesus enfrentou o sinédrio não no sentido de contenda gratuita, porque ele queria trazer o evangelho de Jesus, dele, né? Aliás, de Deus, a lei de Deus, e era constantemente desafiado. E o sinédrio não queria a projeção de Jesus e as suas ideias, porque, segundo o nosso entendimento, eles iriam perder o poder que tinham sobre o público, que aliado à religião era quase, ou até podia dizer-se mesmo que era, um poder político. Porque eles dominavam a população. Eles tinham até um câmbio em que, para se adquirir os bens para serem ofertados no gasofilácio, tinha que se trocar por uma moeda especial. E nesse câmbio, eles criavam ágio. E Jesus, não contente com isso, um dia, está registrado lá nos evangelhos, às vezes a gente fica até em dúvida se é bem assim que aconteceu, ele espantou os vendilhões do templo. Agora eu fico imaginando assim uma pessoa adentrar num templo de grande expressão, onde pessoas estão ali fazendo o seu comércio, entre aspas, religioso, e a pessoa, por entender que aquilo não é de acordo com a lei de Deus, vem e espanta os vendilhões. Será que seria bem tolerado? Certamente que não. No momento, não fizeram mais nada de grave com ele, porque ele tinha bastante pessoas que o seguiam, e eles temiam a reação destas pessoas. Mas não se contentaram. Criaram uma armadilha e encontraram alguém fraco no seu grupo e o corromperam, que é a história de Judas, que todo mundo conhece. Judas, segundo se registra, ele não entendia a atitude de Jesus, a sua mansuetude, embora enérgica em certos momentos. Ele esperava que Jesus viesse tomar o poder e libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. E Jesus não fazia isso. Jesus pregava o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o perdão mesmo dos inimigos, e dizia: amai os vossos inimigos, porque só amardes um amigo que fareis mais do que os gentios. Os gentios quem eram? Aqueles que não eram vinculados ao judaísmo. Todo mundo, inclusive nós hoje, seguimos os gentios, segundo a visão dos judeus da época. E as pessoas entendem mais que os gentios eram os pagãos, porque não, de fato, não praticavam o monoteísmo. E quem sabe nós estávamos dentro desse grupo. Então, depois ele veio e recebeu como seu missionário Saulo, que era uma pessoa aguerrida, que defendia os seus princípios e inclusive matou cristãos. Mas ele não fazia aquilo por conveniência, mas porque ele acreditava que estava defendendo a fé do judaísmo. E perseguia Jesus como um revolucionário, embora não o conhecesse, mas na pessoa dos seus representantes. E isso acontece hoje. As pessoas que representam o Evangelho de Jesus sofrem perseguições.
senão físicas e espirituais, de toda a ordem. Então, essa mansuetude que Jesus apresentou, ele precisou de uma certa energia. E também utilizou-se daquela figura de Saulo, que depois adotou o nome de Paulo, hoje conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo. E que energicamente levou o Evangelho de Jesus para fora do seio do judaísmo. E graças a ele, hoje nós temos acesso a essa filosofia de vida. Porque Jesus não criou nenhuma religião. Os homens é que nos apossamos das suas ideias e criamos as religiões. No começo uma, e daquela todas as que hoje temos vinculadas ao cristianismo. Mas mansuetude então é isto. É não se revoltar diante dos desafios, mas procurar um meio de contorná-los usando da sabedoria. Porque Deus nos conclama a prosseguir sempre e nos dá os meios. Às vezes nós entendemos que a vida está difícil e às vezes podemos pensar que Deus não nos ajuda, mas Ele está sempre nos dando as condições. Tem um velho ditado que diz que Deus não dá o frio a não ser de acordo com o cobertor. Ou seja, as nossas dificuldades são gradativas de acordo com a nossa capacidade de superá-las. Mas então eu tenho que passar por esse mundo, essa porção de sofrimento expressiva. Ora, disse Pedro, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Porque nós sofremos as consequências da lei de causa e efeito. Então por isso não podemos nos revoltar. Mas nós podemos abrandar os efeitos desta lei. Aliás, não é o efeito da lei, são os efeitos do nosso passado delituoso. Mas eu nunca fiz nada, alguém poderá dizer de errado. Vamos começar primeiro porque nós não lembramos a quem do útero, nem mesmo do útero. A gente lembra lá numa certa idade da infância, alguns mais cedo, um pouco mais tarde. Mas e antes, o que nós éramos? Os Espíritos nos dizem que nós não fomos criados nesta encarnação. Aliás, nós já avançamos um bom trecho do caminho. Nós temos milhares, se não milhões de anos de evolução. Já vivemos muitas encarnações. E por ignorância, às vezes nem é por querer fazer o mal, erramos. Mas a lei não quer saber se você errou por ignorância ou porque quis fazer o mal. É como uma energia elétrica na tomada. Um eletricista sábio não vai enfiar o dedo lá, ele vai usar o equipamento com um isolante para poder trabalhar na eletricidade ou vai desligar a rede. Agora quem não sabe pode botar o dedo e levar para o choque, vai dizer, mas ele não sabia, mas sofreu a consequência. Assim é a lei de causa e efeito. E Jesus veio nos alertar para esses fatos. E Ele nos disse, a cada um segundo suas obras. Mas Pedro nos disse, volto a repetir, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então nós podemos diminuir a quantidade de expiações e de provas que temos que passar, exercitando. Primeiro nós aprendemos a teoria, aí somos colocados diante da prática, da prova, como é o caso do trânsito, como é o caso na convivência dentro da família, no trabalho, na sociedade, dentro de uma instituição religiosa, dentro do centro espírita. Como é que nós enfrentamos esses desafios? Com mansuetude? Com submissão? Ou com revolta? E Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A pessoa fica pensando assim, mas perder a vida por amor a Jesus? Como assim? Naquele tempo, os cristãos, logo depois que Jesus foi crucificado, passado algum tempo, passaram a ser martirizados, se não queimados em fogueira, jogados aos leões no circo romano. Então isso era mais comum. Mas hoje isso acontece? Por incrível que pareça, acontece. Em diversas partes do mundo, os cristãos são perseguidos abertamente e outras de uma forma mascarada. E muitas vezes por pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. São materialistas convictos
e acham que Jesus é uma invenção para dominar as massas menos esclarecidas. Isso já vem de mais tempo. É uma doutrina que a sociedade, em razão mesmo dos próprios erros das religiões, que nos apresentam um Deus que não é como Jesus nos apresentou e que não está de acordo com a razão. Então eles olham, alguns até se dão ao trabalho de ler a Bíblia e encontram contradições grotescas. Nós vamos lá, no Êxodo, encontramos os 10 mandamentos, que não são enumerados em 10, mas tem uma sequência que depois, mais tarde, enumerou-se em 10, em que diz claramente não matar. E logo adiante, no próximo capítulo do Êxodo, Moisés cria leis humanas, dizendo que são de Deus, e determina matar. Então, uma pessoa que usa a razão diz, mas como assim? Quem é que está com a verdade? Este capítulo ou aquele? Então, é preciso entender. E Jesus veio trazer um Deus de amor, um Deus que não pune, veio defender a vida em todos os seus aspectos. E muitas pessoas podem abraçar esta causa, e mesmo hoje podem até morrer pela causa. Porque ele diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, como eu disse antes, é muito fácil, né? Se eu for perseguido por ser cristão, então eu não sou mais cristão. Vou entregar para qualquer doutrina que aí se apresente e vou ficar na boa, viver minha vida. De fato, vai viver a vida, mas vai perder a vida. Que vida? A vida espiritual, não que ele vai morrer espiritualmente, mas ele vai ficar parado no tempo e a terra vai evoluir e ele terá que recomeçar todo esse processo. Ele perdeu tempo, porque tempo é vida. Alguém disse que tempo é dinheiro. Eu já vi gente dizer que dinheiro é vida. Eu fiquei pensando assim, como assim? Sim, porque para ganhar dinheiro você dedica parte de sua vida. As pessoas trabalhando alguns 8 horas, dependendo do serviço 6 horas, e alguns fazemos mais horas ainda, dependendo do cargo que ocupamos ou da necessidade da demanda. E os empreendedores, as pessoas que empreendem por conta própria, esses não têm limite de horário, nem dias. Trabalham sempre que é necessário. Então a pessoa gasta a sua vida. Mas nós podemos também perder, aí é perder, nesse caso não, ele está produzindo, está trabalhando. Perder a vida quando a gente leva uma existência inteira e não avança nada. Aí é a mesma coisa que perder a vida, porque terá que recomeçar. E nós estamos numa fase de transição planetária em que agora já está começando a se concretizar as profecias de Jesus, em que ele disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E até o Sérgio Lopes diz que as pessoas podem achar estranho assim, mas como os mansos herdarão a terra? Se eu só vejo os prepotentes, os soberbos, aqueles que impõem a sua vontade crescendo e mandando em todo mundo. E o resto tem que baixar a cabeça. Aí é que está a questão. Primeiro, baixar a cabeça não é o ideal. A pessoa pode até morrer pela causa cristã que eu me refiro, né? Não estou nem falando política. Mas ela tem que defender os seus princípios. Quando nós vemos leis aí que, agora recentemente, uma criança de 7 meses foi concedido um abortamento, na verdade é um assassinato. E como ficamos os cristãos calados diante disso? Nós não vamos poder mudar o mundo, nós temos que levar as pessoas ao conhecimento de que a lei de Deus protege a vida em todas as suas fases. E o Espiritismo nos vem dizer que a vida começa na concepção, inclusive a ciência está dizendo isso. Então nós não podemos ir contra as leis estatuídas, porque depois que são votadas, viram normas de conduta da sociedade. Nós temos que esclarecer as pessoas que raciocinam. Isso pode ser legal, mas não é moral. E aí é um trabalho para ser feito e que demanda tempo. E quando nós defendemos essas ideias, temos uma multidão de irmãos menos esclarecidos que se veem contra nós. Quem dizer isso em rede social, então, é hostilizado, se não ofendido. Mas, queremos salvar a nossa aparência ou defender a nossa fé? E ele prossegue, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou
que dará ao homem recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. E aí voltamos à questão, segundo suas obras. E então esse mundo que avança não vai mais permitir que as pessoas que não têm a mansuetude em si, que é o terceiro passo da evolução, tenham condições de aqui continuar. Aqueles que reagem às vezes de uma maneira descabida e até ilegal muitas vezes, eu vejo pessoas reagindo, oxalá não façamos o mesmo, diante de um estímulo, diante de um desafio. E daí podem fazer barbáries. Esses irmãos, se não mudarem, vão ter que já começar o processo. Não vão poder continuar no mundo em que pelo menos a metade da população já avançou e já adquiriu essas virtudes. Em decorrência disso, muda o padrão vibracional no planeta em que vivemos e aqui começam a nascer espíritos melhores. Eu vejo muitas pessoas que, jovens ainda, se dizem materialistas, alguns até ateus. Mas quando formos conversar com eles, vemos o quão grande é o coração dessas pessoas. Como elas são caridosas, basta aprender um pouco mais sobre essas questões, porque aprenderam erradamente. E até defendem muitas vezes que o cristianismo é um plágio do paganismo. Aí é preciso aprofundar o estudo. O cristianismo puro, não. É aquele que Jesus deixou. Agora, o sincretismo criado ao longo do tempo tem vários indícios que sim. E por causa disso, como eu disse, as pessoas descreem. Então nós precisamos esclarecer essas pessoas. E isso demanda mais tempo, demanda leitura, demanda um grupo de estudo. E também temos os chakras relacionados a essa questão. Qual é o chakra? Eu voltei aqui, esse aqui. É o chakra do plexo solar. Na televisão não funciona. Ou chakra gástrico ou solar. E por quê? Vamos ver por que nosso irmão Sérgio Lopes disse que esse chakra tem a ver com essa virtude da mansuetude. Ele diz assim: a mansuetude é virtude-chave para o equilíbrio desse nível, desse terceiro nível, desse nível energético, incluindo também a esfera sexual. Uma vez que as desordens sexuais são causadoras de aflições e ansiedade de grande complexidade, além de estarem na base de processos obsessivos de difícil solução, como é o caso das obsessões por fascinação. O que ele está dizendo aí? Que as pessoas que têm problema na área sexual, que têm aflições, elas não têm equilíbrio emocional. São as pessoas reagentes que precisam de tratamento psicólogo, psiquiátrico, espiritual. Então é preciso um equilíbrio, porque eles assim, nós viemos de um tempo em que havia uma restrição forçada que também gerava desequilíbrio e que ainda trazemos em nós num complexo às vezes de culpa que está no inconsciente, e passamos, devido às novas ideias, para o extremo oposto, que é a liberação total, alguns chamam de libertinagem, que também é um extremo que não faz bem, porque gera um desequilíbrio na pessoa. Alguns dizem que a gente veio de uma sociedade tese, que era aquela restritiva, e passamos para uma cidade antítese ou antitese a que vivemos. E que precisamos encontrar a sociedade síntese, como falava Siddhartha Gautama, o caminho do meio, o equilíbrio, para que nós também equilibremos as emoções, os instintos, e tendo domínio disso nós possamos nos tornar mais mansos, não submissos, volto a dizer. E esse chakra está muito relacionado a essa questão. Porque quando nós estamos em desequilíbrio, nós fechamos. O que é o chakra? O chakra é um centro energético de onde fluem as energias
espirituais, ou as energias dos fluidos que Deus disponibiliza para os seus filhos, para todo o reino animal, e mesmo o reino mineral e vegetal. E nos seres vivos, humanos, nós temos os chakras. A grosso modo são 7, mas são muito mais que isso. Então tem esse que ele recebe uma energia revitalizante. E uma vez se a pessoa estiver em desequilíbrio, ele não recebe. E daí agravam-se os seus desequilíbrios. Por isso a gente vê pessoas revoltadas, não é por outra razão que Freud dizia que a maioria, se não todos, no pensamento dele, dos problemas emocionais das pessoas tinham a ver com as questões sexuais. Às vezes podemos pensar que é um devaneio, porque nós não estudamos, é preciso estudar. E depois, próxima bem-aventurança, diz assim: os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Qual é a virtude vinculada? Fé. Numa primeira análise, eu já fiz isso, precipitado, veja como a gente às vezes não entende, né? Fome e sede de justiça. Parece que é alguém que está sendo injustiçado. Ah, eu queria que a justiça fosse mais justa, no exato termo da palavra. Mas a análise que ele faz, na sua sabedoria, é que as pessoas têm fome e sede de justiça, de fazer a justiça, não de vingar, não de cobrar. Mas o que é justiça? Justiça é aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Como eu disse, não precisa estar de acordo com a lei humana. A lei humana, ela está se aproximando e às vezes tem os seus deslizes, regride um pouco, como a gente observa atualmente no mundo. Mas como eu disse, é aquela fase que desajuste de uma reforma, como em qualquer obra, a gente olha e está bagunçado. Aí o pedreiro vai lá e faz assim: ah, mas não ficou tão bom assim, vamos fazer assim. Até ajeitar vai ficar uma bagunça. Mas depois da reforma feita, tudo fica bem feito. Então a justiça divina precisa ser compreendida pelos homens e ser colocada em prática através das leis. Mas mais que isso, através dos atos das pessoas. Porque não adianta uma lei justa se for impraticável. Porque o povo que, em tese, deveria submeter-se a ela, é moralmente desequilibrado. Porque sempre a pessoa querendo, ela consegue criar algum mecanismo para driblar a lei. E tem pessoas que estudam para isso, para driblar a lei. E não foi por outra razão que Paulo alertou: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como assim tudo me é permitido? Sim, tudo é permitido. Existe a lei, mas a pessoa pode transgredir a lei desde que não seja descoberto. Quem nunca levou uma lei numa multa de trânsito aqui? É uma infração do trânsito. Tem as plaquinhas lá dizendo a velocidade. Mas às vezes, pela nossa ansiedade, voltando na anterior questão, nós exageramos na velocidade. Ah, eu posso dizer, eu nunca levei uma multa desde que iniciou a pontuação. Mas antes eu tinha levado várias. Mas não quer dizer que eu nunca tenha cometido infração. Em certos momentos, eu já passei do limite, inclusive para fazer a ultrapassagem, a gente normalmente ultrapassa do limite estabelecido. É difícil a gente encontrar um lugar em que, por exemplo, se for 80, vai conseguir passar um caminhão que está a 70, utilizando só 80. Se for nessa velocidade, vai chegar logo na faixa amarela e comete uma infração maior. E a gente passa ali do limite. E em qualquer velocidade, 100, 110, as pessoas sempre passam. Nunca foi multado, então nunca infringiu a lei? Não. Certamente que infringiu, mas não foi descoberto. Então Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Será que convém a pessoa andar acima da velocidade estatuída? Será que alguém não passou naquele trecho e já estudou os riscos e por isso estabeleceu aquela velocidade? Claro que existem coisas meio absurdas, por exemplo, uma placa de 60 e 50 metros, outra de 40, meio estranho. Daí, de repente, uma outra de 60, logo em seguida, uma de 40.
pessoa fica esperando, mas isso aí é uma outra questão. O fato é que alguém fez o estudo e viu. Se nós fôssemos 100% corretos e obedecêssemos a velocidade, certamente ia diminuir muitos acidentes, ficando só nesse campo. E agora, se uma pessoa, por exemplo, quer delinquir contra outras leis mais graves, por exemplo, penais, pode? Pode. Quem vai impedir? Nem Deus impede. Como tu está dizendo isso? É uma ojeriza dizer que Deus não impede. Não impede, não. Nós temos o livre-arbítrio. Quem pode impedir aqui é a lei humana, se for descoberto. E às vezes ele comete o delito e depois é absolvido. Né? Então existem manobras e manobras. Mas isso me convém? Porque tem a lei de causa e efeito. Essa lei é infalível. Mas você não disse que Deus permite? Permite. Mas Ele não absolve das consequências. Por isso nós espiamos os nossos erros. Por isso nós temos que passar muitas vezes uma vida difícil, porque não aprendemos a obedecer essa lei. Então aqueles que têm sede e fome de justiça, eles querem aplicar essa lei de Deus na sua integridade, na sua vida pessoal, mudar-se para se coadunar com ela, e ao mesmo tempo fazer um trabalho para que a sociedade também melhore-se, e assim avançando mais rapidamente e trazendo para nós esse mundo que Jesus prometeu, aquele que lhe disse que os mansos herdarão. Não é este mundo que está aí que os mansos vão herdar. Não é esse manso que os que têm fome de justiça vão herdar. Não. E ele disse assim, nessa questão dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Saciados como? Porque vai ser feita a justiça na vida de cada um. Quando todos andarmos de acordo com a justiça divina, o mundo será bem melhor. Não é este mundo que nós conhecemos, que nós temos medo. Quando a minha mãe era encarnada, e a nossa filha e a nossa nora moravam lá em casa, nós podíamos sair tranquilos. A Simone vinha para o estudo, depois participava da palestra e nós vimos sem preocupação. Agora a gente já fica preocupado. Já deixa as luzes ligadas, às vezes pensa até em ligar a televisão para depressão, mas alguém pode começar a apertar a campainha. Esse mundo não vai mais existir. As pessoas vão mais cumprir com as leis divinas, porque a sua consciência vai ser a sua guardiã segura. E elas vão saber dessa questão da lei de causa e efeito. Porque hoje, quem comete crime, amanhã, certamente será vítima de um crime. Ah, mas isso é uma bola de neve. Até parece, eu já pensei assim, de que parece que não tem fim, né? Mas é que o ambiente ainda é propício. Quando o mundo mudar, as pessoas que cometem crime não vão mais reencarnar. Vai haver atritos ainda, não vai ser um mundo ditoso, vai haver expiações, haverá provas dos relacionamentos. Isso, as dificuldades nos relacionamentos são salutares. Agora imaginemos nós todos iguais. Ninguém ia apontar o defeito do outro porque tem o mesmo defeito. Ninguém ia contestar o outro porque pensa do mesmo modo. Haveria progresso? Certamente que não. Nós estaríamos num patamar evolutivo permanente. E com essas diferenças de ideia nós vamos evoluindo. Como eu disse, vamos criando o caminho do meio. Vamos olhando as ideias antagônicas, porque nem todo mundo está totalmente errado, nem todo mundo totalmente certo. O único certo da história foi Jesus. Eu vi uma análise, não me recordo qual palestrante, que falou sobre João Batista. João Batista não precisava ter morrido decapitado. Ele podia utilizar a sua mansuetude com energia, sem chegar ao extremo. Ele foi enfrentar o rei dos judeus lá, porque vivia num conúbio com a sua cunhada, de uma maneira que ele entendia pecaminosa. Não precisava, bastava ele pregar as suas ideias, porque ainda não tinha sido implantado no cristianismo, mas ele pregava. Hoje nós pregamos, no movimento espírita, o cristianismo redimiu. Ele procurava pregar o judaísmo redimido, segundo as leis originais de Moisés, e não foi entendido.
Então ele exagerou, foi decapitado. Se não me engano, foi o Divaldo Pereira Franco, você não precisava. Ele exagerou um pouco. Talvez nem seja a ideia dele, seja de algum mentor ou mentor dele. E daí qual é o chakra relacionado? É o chakra cardíaco. Eu fiquei pensando, mas por que o chakra cardíaco? Vamos ver aqui o que ele fala do chakra cardíaco. Chakra cardíaco. O terceiro chakra, aquele que nós vimos antes, está associado muito ainda a esferas físicos e emocionais. Já o quarto chakra é o cardíaco, mais relacionado à esfera dos sentimentos. É o chakra que metaboliza a energia do amor. Em outras palavras, não se pode usufruir da justiça, dessa justiça divina, sem o amor. Mas não aquele amor como as pessoas entendem, que é mais relacionado às questões sexuais. É o amor transcendente, aquele que Paulo nos trouxe também em uma de suas cartas, que dizia: se eu der o meu corpo para ser queimado, todos os meus bens para ser doado aos pobres, mas se não tiver amor, nada disso me serviria. O que ele quis dizer? Porque dar as coisas é fácil. Muitas pessoas que têm posses dão do que não necessitam. E muitas vezes dão com a intenção de serem vistos. Aquele que está precisando, aceita, porque mitiga o seu sofrimento. Mas às vezes a doação é feita de uma forma pretensiosa, até para propaganda pessoal. E a pessoa se sente humilhada. Não vai ser uma pessoa agradecida. É diferente do amor caridoso, aquele que faz o bem pelo bem, não espera recompensa, não espera reconhecimento, que se satisfaz no ato. E é este amor que Pedro dizia: uma boa multidão, uma boa ação cobre a multidão de pecados. O que é uma boa ação? Uma boa ação não é simplesmente dar uma esmola, é fazer a caridade. E por que cobre a multidão de pecados? Porque quando eu faço com amor, eu vibro de satisfação. Tem pessoas que ficam tão entusiasmadas com uma boa ação quando veem, aliás, o resultado, que às vezes não conseguem nem dormir lembrando daquele momento, de tão satisfeitos que ficaram. E nos dizem alguns estudiosos que é como um vício. Quando a pessoa começa a fazer o bem por amor, ela não consegue mais parar. Ela inclusive abdica das próprias questões de satisfação da vida, dos seus prazeres, para fazer o bem. E tem diversas formas de fazer o bem. Cada um é capaz de fazer de uma forma. Eu não tenho posse, mas quem disse que é dar coisas materiais? Dar atenção, conversar com a pessoa. Não querer dizer, teu sofrimento vai passar. Não é isso, é ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma catarse. E nós, quando aprendemos um pouco, já cometemos esse equívoco de querer ensinar o outro. Veja como eu fiz, eu estou bem. Mas o teu caso não é igual ao dele. Já dizia um sábio chinês que não se pode julgar ninguém sem andar uma semana sobre suas sandálias. Ou seja, viver a sua vida. Nós não sabemos. Cada pessoa tem uma experiência de vida, tem uma bagagem, tem as relações familiares diferentes das nossas. Alguns têm pais mais ou menos amorosos, outros nem tanto, outros nem pais têm presentes. Alguns foram abandonados. Então cada um tem o seu modo de viver. Então não vamos querer ajudar ninguém com conselhos. Dizem que se conselho fosse bom, não seria dado de graça, né? Mas ouvir a pessoa. E se possível, sugerir um livro para ela ler. Ela vai procurar, se ela quiser, e vai se orientar. E dar o ombro amigo. É claro que uma pessoa, por exemplo, ele fala nos casos das obsessões, no caso do chakra sexual, né? Que fala na fascinação.
em que a pessoa é subjugada pelas ideias e não tem mais condições de sair sozinha, aí é preciso uma intervenção mais enérgica. Porque está todo mundo errado, a pessoa nessa condição de obsessão. Só ela está na verdade. Aí as pessoas mais próximas que querem bem essa pessoa têm que se mobilizar, sim. Buscar o recurso da psicoterapia, o recurso espiritual, seja a qual religião que estiver vinculada, de preferência que tenha um conhecimento das questões espíritas, e pedir ajuda. E ajudar aquela pessoa. E uma das melhores ferramentas é o Evangelho no lar. Nós falamos sempre nisso. Porque nós vamos nos esclarecer, não basta querer afastar o obsessor. É preciso também despertar o obsidiado. Porque a obsessão não existe sem o conúbio. Tem que ter uma frequência vibracional em que um atraia o outro. Nós já estamos quase uns 10 minutos para terminar. Eu fico pensando se abordo mais 2 questões e terminamos aqui, fazemos um terceiro tópico. O que vocês acham? Acho que termina. Termina isso. Eu estava aguardando uma sugestão que eu estava pensando. Para que a gente aprofunde mais a questão, não podemos atropelar. E se nós ficarmos atropelando aqui, nós não vamos passar adequadamente aquilo que pensamos que seja. Não estou me colocando naquela condição de alguém que queira ajudar os outros, mas que as pessoas decidam por si próprias como fazer esta ascensão. Já avançamos esse tanto? Já passamos lá, adquirindo a humildade suficiente? Passando depois pela resiliência? Tornamos-nos mansos diante dos desafios? Alimentamos sede de justiça? Sabemos o que é isso? No nosso convívio social. Como está a nossa vida? Nos melindramos à torta e à direita? Ou não? Nos lembramos de Jesus? Às vezes diz, mas Jesus era Jesus, mas ele falou que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Aquele em quem mim confia poderá fazer estas coisas e muito mais, disse ele. Então nós podemos. Nós somos capazes de coisas que nem imaginamos. E nós vamos ver isso no próximo encontro, que daí daremos conta desta abordagem toda. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao Wilson pela mensagem. Pensamos nisso. Vamos então nos preparar para o passe, encerrando esta parte, fazendo uma prece. Agradecendo esse momento que nós podemos estar aqui com saúde e com alegria, aproveitando esse momento, vibração sublime que está sobre nós, e também irradiar para todos os nossos companheiros, amigos, familiares, que não puderam vir hoje, aqueles que estão doentes, também aqueles que estão nos hospitais, que estão nos asilos, as criancinhas, os papais, as mamães, os vovozinhos, a luz da espiritualidade assim irradiando, chegando a esses corações e fortalecendo, dando força para que possam assim ter inspiração e buscar o conforto, o amparo, buscar em Jesus. Então, Senhor, somos gratos por essa oportunidade e assim encerramos essa primeira parte. Em seguida vai ter os passes, ficamos em silêncio, em vibração positiva e assim uma ótima semana para todos nós, e que assim seja.